homem de dores, sendo Deus desprezado foi, a ira santa suportou, justiça sim nos deu. Em silêncio suportou o desprezo e dor. Faça, Pai, o teu querer, sozinho ali morreu. Oh, quão rude. Hoje é o dia da reforma, não é? E eu quero falar um pouco a respeito disso. E eu quero começar meditando em Lucas 18, 21, um texto conhecido, e no Salmo 3. Em Lucas diz assim: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. Os homens precisam ter uma sensação de descanso. E há duas formas de nós encontrarmos descanso nesse mundo. Uma é baseada em clichês, que nem dão descanso à alma de fato, nem à mente, porque a vida se incumbe de não permitir isso. Ou então, o homem tem um descanso prometido por Deus, mas por um caminho que naturalmente o homem nunca vai. Então, todo ser humano sabe que é culpado. A grande batalha da nossa geração, através da psicologia, do humanismo, é tentar varrer a culpa. Mas por que nós queremos tanto varrer a culpa? Por causa da culpa mesmo. Porque todo mundo sabe que é culpado, mas nós nos apegamos a alguns clichês para fugir disso. Nós vamos ver que a reforma aconteceu porque Lutero não abraçou os clichês que o homem natural normalmente abraça e que a igreja hoje em dia reproduz. No Salmo 3, há um texto, num contexto muito interessante. Davi diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouvi-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam agora. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Essa é uma passagem surpreendente, sabe? Surpreendente. A declaração forte de Davi. Hoje, nós vemos uma geração que abusa de todos os remédios para dormir. Cada vez mais nós temos dificuldades para dormir, mas aqui está falando sobre um homem que está numa noite que antecede a uma grande batalha real, com guerreiros reais, e ele sabe que está numa desvantagem numérica enorme. Milhares de pessoas cercam ele, um exército poderoso, e ele tem um grupo menor. Mas ele diz no meio do texto: mas eu deitei e dormi. Nem sei se você imagina. Imagina se hoje, amanhã, você soubesse que há milhares de pessoas armadas até os dentes e que a intenção delas é matar você, assim que o dia amanhecer. Com armas, fuzis. Você deitava e dormia. Você pensava: isso vai ser amanhã. Então agora eu vou aproveitar para tirar um sono, para amanhã ver o que vai acontecer, enfrentar os milhares. O Rio de Janeiro não é um lugar muito tranquilo, nenhuma cidade grande é,
Nós vivemos, as pessoas vivem ansiosas porque há muitas coisas contra elas têm que batalhar, há pessoas que podem ocupar seu lugar, muitas coisas podem acontecer de ruim amanhã. Davi sabia disso, mas disse: eu deitei e dormi, eu descansei. Em Hebreus 4:9 diz: resta um descanso para o povo de Deus. Mas aqui você vê, eles estão falando sobre descanso sem clichês. Ele sabe que há milhares de pessoas, ele sabe que ele está em desvantagem numérica. Muitas pessoas dizem: eu creio em Deus, eu creio em Deus. Mas a fé que é gerada pelo Espírito de Deus, quando o homem é regenerado, justificado, é uma fé que é colocada nessas situações como a de Davi, porque só nessas situações nós sabemos se essa é uma fé verdadeira, ou seja, nós temos descanso. Nossos descansos fluem de algum clichê, ou eles fluem de uma base que não pode ser movida. A verdadeira fé, como nós falamos hoje, é o dia da reforma. O grande brado da reforma é a justificação pela fé. Aqui está falando que há um descanso. Davi deitou e descansou. A Bíblia fala de descanso em todos os lugares, como uma característica da fé verdadeira. Eu diria que é o REM da alma. O sono REM, não é? É o sono mais importante. Em inglês é o movimento rápido de olhos. Ou seja, quando a pessoa entra no sono REM, os olhos começam a se mexer. Você sabe que alguém está em sono REM. O eletroencefalograma fica com suas agulhas extremamente agitadas. É a hora que você tem os sonhos mais agitados e profundos que marcam. E o sono profundo é a coisa mais importante na noite. E é engraçado que cientistas descobriram que não é o tempo que você dorme que faz você ficar descansado, mas o quanto de sono REM você tem. Você pode dormir a noite toda e acordar mal, porque você teve pouco sono profundo. É esse sono que descansa, não é o período, é o sono do movimento rápido de olhos. E muitas pessoas dormem muitas horas, mas a questão do descanso não está relacionada a isso. Por exemplo, os nenéns, eles dormem horas e horas e horas, mas se descobriu que 80% do sono deles é sono REM. É o sono que restaura, é o sono que descansa. Agora, no adulto, só 25%, 30% do sono que ele dorme durante todas as horas é de sono REM. E quanto mais velho alguém é, menos sono REM ele tem. Então, é mais ou menos o seguinte: um velhinho pode dormir a mesma quantidade de um bebê, mas ele não teve quase sono REM nenhum. Não há descanso, não há repouso. Então, na vida você pode querer verdadeiro descanso. Davi está falando sobre Hebreus, e Jesus, quando diz: vinde a mim, vocês vão ter descanso, está falando sobre o sono REM da alma, que não é baseado em nenhum clichê. Ele dá repouso, ele faz o homem dormir diante de uma batalha enorme. Agora, o mundo está cheio de outras maneiras de tentar, não é, algum descanso. Você pode respirar profundo para tentar controlar a ansiedade, né? Assim, Davi poderia ter feito isso durante a noite toda. Você pode correr, usar técnicas de relaxamento, quem sabe pensamento positivo. Você pode ser viciado, como o nosso mundo é, em entretenimento. O homem precisa de entretenimento, ele tem que se entreter, porque senão a vida é insuportável. Ele tem que fazer viagens. Tem pessoas que dizem: se eu não viajar, eu vou explodir. Se eu não me entreter, se eu não ver o filme, eu vou explodir, eu não posso. Mas todas essas coisas são superficiais. É como aquele sono que não é REM, ele não dá descanso, ele não restaura a alma. E é sobre isso que ele está dizendo aqui. É sobre isso que todo o Novo Testamento fala, o Velho Testamento, sobre esse tipo de descanso. Agora, você pode fugir para esses clichês do mundo. Todo mundo sabe que é culpado, todo mundo tem uma alma inquieta. Ou você pode ter o descanso, o sono REM da alma, mas não é um caminho indolor, e por isso o ser humano, ao olhar para si mesmo, prefere os clichês. Isso me faz lembrar, quando eu estava meditando sobre isso hoje, de uma obra de um dos maiores escritores,
do século passado, e na verdade um nosso escritor de todos os tempos, Kafka, Franz Kafka, nasceu em 1883 e morreu em 1924. E ele tem obras assim perturbadoras, não é, mas incríveis, como, sei lá, a Metamorfose. Mas eu estava pensando em outra obra chamada O Processo. Como todo livro de Kafka é um livro assim, que a princípio você acha estranho. O livro fala sobre o julgamento de um homem chamado Joseph K. Esse homem acorda quando ele faz 30 anos de idade, e quando ele acorda nesse dia que ele faz 30 anos de idade, a polícia vai lá e diz que ele está sendo processado e vai ser julgado. Só que ele não sabe do que ele está sendo julgado, por que ele está sendo processado, e ninguém diz a ele, ninguém nunca diz a ele qual é a acusação e por que ele está sendo julgado, mas ele é preso, depois ele é colocado em liberdade condicional, e ele tem que se preparar, e ele tem que esperar o dia do julgamento, mas ele não sabe por quê. Ele acordou e ele tem que enfrentar um longo e terrível processo por um crime que jamais é revelado a ele. Ele sabe que está preso, ele sabe que não pode ir a qualquer lugar, e o que Franz Kafka mostra é a capacidade humana de usar clichês nessas situações, e Joseph K. começa a usar clichês que todo mundo confia durante toda a vida até estar numa situação dessa. Ninguém gosta de admitir que vive uma vida de respostas prontas. Toda a sociedade costuma fingir que é original, que está vivendo uma realidade, mas a maioria das pessoas vivem suas vidas inteiras baseada em respostas prontas. E Joseph K., no processo, ele tenta começar a usar esses clichês daquela situação desesperadora. Ele vai ser julgado, ele sente que é sério o processo, a condenação, ninguém diz o que ele é, e ele começa a pensar naqueles clichês que nós gostamos de usar em situações assim. Bem, eu sei que se eu pensar, se eu sentar e se eu pensar, eu vou acabar conseguindo uma solução. Tem uma solução. Para tudo tem uma solução. Isso é um clichê. Para tudo tem uma solução. É óbvio que para quase nada na vida tem solução. As pessoas estão morrendo, estão envelhecendo, elas fingem que nada está acontecendo. O homem finge que para o seu problema tem soluções. É o que Joseph K. pensa. Ele diz, olha, é uma questão de tempo. Isso não é uma questão de tempo. Porque há uma explicação racional para isso. Esse é outro clichê. Há uma explicação. Eu vou acabar chegando a uma explicação. Mas lá estão os advogados, os juízes, todo o processo, os policiais, os guardas, e ninguém, em momento nenhum, diz para ele qual é a acusação. Mas ele diz, eu sei que as autoridades são inteligentes, eu sei que uma hora elas vão acabar me dizendo exatamente o que é. Nós vivemos no mundo racional, nós vivemos no mundo que faz sentido. Em outras palavras, Joseph K. cai sobre dois clichês muito comuns que nós usamos para dar sentido à vida. O mundo é um lugar racional e eu sou basicamente uma pessoa boa e decente. Portanto, deve ter alguma coisa errada com todas essas coisas que estão acontecendo aqui comigo. Mas ele começa a perceber, com o passar do tempo, que os clichês não estão funcionando, as pessoas não estão dizendo para ele o que está acontecendo, não vão explicar. E ele começa a perceber que sua vida acabou. E então ele começa, no meio da obra, a pensar nessa possibilidade. Por que será que eu estou sendo julgado então? Não é? E ele começa a se lembrar das pequenas desonestidades da vida, lembra das traições, das mentiras, das maneiras de cortar custos, sonegar imposto, mentir para as pessoas. Ele começa a lembrar todo esse tipo de coisas. Ele pensa, que cada uma dessas coisas que eu estou sendo julgado, mas como é que essas pessoas saberiam o que eu fiz? Como é que elas saberiam todas essas coisas? Tudo aconteceu, mas ninguém sabe. E ele tem a sensação de culpa, ele tem a sensação de condenação. No final é um grande livro, um grande romance de Kafka. E você sabe como termina? Eu vou contar. Eu sei que eu não devia, mas eu não sei se você vai ler Kafka. Um final feliz. Se você está pensando no final feliz, você nunca leu o livro de Franz Kafka, porque não existe final feliz em livro de Franz Kafka. É sempre perturbador. Ele aguarda uma resposta até o fim, essa resposta nunca vem. Até que um dia os guardas pegam ele e levam ele numa pedreira, e ele vê ao longe uma construção, uma pessoa,
E ele pensa, finalmente estamos levando essa pessoa vai me explicar o que está acontecendo, depois de um longo livro, de um livro perturbador, dele se perguntando, enfrentando aquele processo. E quando essa pessoa chega perto dele, ele estende a mão, e ele acha que então vai finalmente ter respostas, e tudo vai fazer sentido. Aquela pessoa enfia um punhal no coração dele e ele morre. E a última palavra que ele diz é que ele morreu como um cão. Fim do livro. Você pode ler o livro todo. Ele morreu como um cão. É assim que termina. Bom livro, né? Não sei se você vai querer ler. Processo. Franz Kafka. Ele nunca foi informado dos motivos que ele estava sofrendo o processo. E ele mantém a sua inocência até o fim, usando aqueles clichês, usando aquelas ideias. Ele declara a sua inocência. Mas ele é perguntado assim, Joseph K., você é inocente de quê? Você está dizendo que é inocente, mas você é inocente de quê? De que você é inocente? O que Kafka quer salientar é a incapacidade do homem de admitir sua culpa. Na verdade, toda a ideia de que ele estava sendo processado por isso, que todos os homens estão sendo processados porque não podem admitir sua culpa, tem clichês, tem desculpas, estão sendo tentando explicar, racionalizar. Essa é a grande arte do século XX. Kafka é um dos maiores escritores de todos os tempos, e você pode ver isso, sei lá, no filme de Woody Allen, tantos autores, cheio de clichês. O que nós aprendemos em cada livro, em cada seriado? É que se você desejar e se esforçar, você pode qualquer coisa. Você pode conseguir. É uma questão de querer. Você pode fazer qualquer coisa, contanto que você coloque sua mente, sua determinação. Por mais difícil que seja, se você se esforçar, você vai conseguir. Mas o que Kafka está dizendo, o que obras de escritores tão bons quanto ele diz para nós, é que o mundo não é um lugar racional. As pessoas passam o tempo todo fingindo com seus clichês que vivem num mundo bom, de pessoas boas, que são inocentes, mas que se você olhar lá no fundo, você vai descobrir que você não é inocente. Todo mundo é culpado, todo mundo sabe disso, e que todo mundo, se for sensato, olhar para dentro de si, verá culpa, culpa, culpa. E por isso que o grande drama é que ninguém gosta de falar sobre culpa, é que toda a psicologia tenta varrer a culpa, e que todo mundo sempre grita rapidamente, não me julgue. Era isso que Joseph K. queria gritar para aquelas pessoas. E, na verdade, essa era a sua grande culpa. Jamais admitiu. Isso é o que Romanos 2 diz. Franz Kafka e Romanos 2 estão ali. Você achou estranho? Paulo diz assim: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro. Pois tu que julgas, faz o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo tu escaparás do juízo de Deus. Romanos 2, 1, 3. Paulo também diz assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei vão perecer, e todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque quando os gentios que não têm a lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Você viu, essa é a linguagem do julgamento. Paulo está dizendo, no fundo, todas as pessoas sabem que são culpadas. Quem sem lei pecar sem lei perecerá. Paulo está dizendo o seguinte: no último dia, Deus irá julgar você. Deus irá julgar o mundo que não conhece a palavra pelos seus próprios padrões. Não é interessante isso? Deixa eu colocar de outra maneira. Todos nós, Deus colocou em todos os homens um padrão de entendimento
e esse padrão residual está lá na mente de todos os homens, desde a infância. Por exemplo, a regra de ouro, as crianças já sabem isso. Você vai ver que assim que a criança começa a falar, ela fala assim uma coisa tipo assim: olha, eu te dei um pedaço do bolo, agora você tem que me dar um pedaço de bolo também. Você vê, ela entende a regra de ouro: faça ao outro, você deve fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse assim. Se eu te dei um pedaço de bolo, você tem que me dar um pedaço de bolo. Ninguém precisa ensinar isso a criança. Eu deixei você brincar com o meu brinquedinho, você tem que deixar eu brincar com o seu brinquedinho. Isso é certo, ou seja, elas sabem, faça aos outros o que gostaria que fizesse a você. Quando ela não faz, não é porque ela não sabe, nem uma criança. Ela sabe que esse é o padrão, que esse devia ser o certo. Quando ela brinca com o brinquedo do outro, depois não quer deixar o outro brincar com o brinquedo dela, não é porque ela não sabe. Porque no caso dela, ela apela exatamente para o padrão. É isso. Paulo diz: quando você condena os outros, e julga o outro, você se condena naquilo que você está fazendo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo algo incrível, que no dia do julgamento, nós vamos ser a testemunha contra nós mesmos, porque nem você vive de acordo com aquilo que você acha correto. Vou colocar dessa forma: imagine que você não sabe se vou contar isso para você hoje. Você tem um gravador invisível no seu pescoço. Você tem. Sabe, todo mundo tem. Pequeno, invisível, você não sabe. Romanos 12 está dizendo o seguinte: Deus fez isso. Ele colocou um pequeno gravador invisível no seu pescoço. Você carrega ele o dia inteiro. E sempre que você pensa ou fala alguma coisa sobre o que alguém está falando de errado, grava. Então quando você diz: essa pessoa não devia ser invejosa, grava. Essa pessoa me fez mal, grava. Aquele político é corrupto, grava. Aquela pessoa é muito orgulhosa, grava. Sempre que tu julga alguém, tu grava. É isso. No final dos tempos, no juízo final, Deus vai falar assim: me desculpa, eu quero pegar o gravador para que a gente dê uma escutada. Não é? E você vai dizer: você não sabia que tinha gravador. Não, mas tem. Você não sabia, eu não contei, mas eu botei. Bem, ouça, eu quero ser justo. Você não conhecia a palavra, você foi, nunca ouviu falar no meio do nada. Você foi um aborígene. Você não tem. Então você estava lá no meio da civilização, mas você nunca deu atenção, você não sabia. Você pode dizer que não conhecia a palavra. Eu sou justo e vou julgar você, não pela palavra que você não conhecia, especialmente se você nunca ouviu falar da palavra, da pregação da verdade. Você nunca ouviu falar sobre a Bíblia. Eu vou julgar você pelos seus próprios padrões. Eu vou fazer isso. Você disse para aquela pessoa, quando alguém te traiu, você disse: essa pessoa é falsa. Mas então por que você foi falso na sua vida? Você recriminou nas outras pessoas, você julgou as outras pessoas durante a sua vida inteira. Cada vez que alguém mentiu para você, traiu você, pisou no seu pé, não foi bom no padrão que você queria, você diz que elas estavam erradas. Mas você a vida inteira fez a mesma coisa, você se condenou naquilo que você julgava nos outros. É evidente que você sabia que tudo isso estava errado, mas você usou de clichês no teu caso. Nos outros, você não usou, porque você bem sabia, tudo estava certo. Você roubou a namorada do outro, mas quando alguém roubou a sua namorada, você sabia que estava errado, você ficou com raiva. Você sonegou o imposto, mas quando alguém não pagou o seu dinheiro, você disse que estava errado. Você criticou o Renan Calheiros, mas você avançou o sinal. Você já ficou com dinheiro que não é seu. Sabe aquele dia que você falou do Renan Calheiros? Vamos ouvir, liga o gravador. Você falou que ele era corrupto, que ele não queria trabalhar, que ele ficou com o dinheiro do povo. Agora, e aquele dinheiro que tu pagou? E aquela vez que você fez isso? Você fez a mesma coisa. É isso. Qualquer pessoa, Kafka está dizendo, junto com Romanos 2, que abandona os clichês, vê que a situação é desesperadora. Todos os homens são culpados e todos os homens sabem disso.
Todo ser humano sabe disso, desde a criancinha que sabia que o outro devia emprestar o brinquedinho, porque ela emprestou o dela, ou seja, ela sabia o que era certo e errado. Essa regra de ouro estava lá. Quando ela não fez, quando ela foi egoísta, não é porque ela achou que ser egoísta era bom, era correto. É simplesmente porque no caso dela, ela colocou um clichê na frente disso. A ideia de que nós vivemos numa época que grande parte dos cristãos não podem explicar a doutrina da justificação pela fé, nos mostra uma escuridão terrível. Assim, Joseph Carr, é óbvio que quanto mais velho, mais você fez isso, mais você fez isso. É por isso que ele começa já o livro com ele com 30 anos de idade, acordou no seu 30º ano. Todo mundo tem isso. E algumas pessoas, então, elas fogem da religião por causa da culpa. Porque elas dizem, olha, eu não quero esse negócio de religião, porque essas pregações me fazem me sentir culpado. Não quero ir embora. E algumas pessoas fazem o contrário, elas vão para a religião pelo mesmo motivo. Motivo ruim, motivo errado. Elas pensam, eu vou fazer algumas coisas e eu vou ficar quite com Deus. A minha culpa vai ser sanada. Eu vou fazer algumas coisas, eu vou dar algumas coisas, vou tentar ser o melhor possível. Eu sou uma pessoa decente, eu não sou tão ruim assim, eu não sou tão mal. Você está descansando em suas obras, elas vão te assombrar, seus padrões vão te assombrar, Deus vai colocar seus padrões diante de você. Por isso que Paulo diz, toda a boca vai ficar muda diante de Deus. Nem um cara que viveu sozinho no meio do mato vai poder dizer, eu não sabia. Ninguém. Jamais. Fora a declaração de que todo homem, olhando para a criação, vê os ecos do Criador. Então, Romanos 1:2 diz, olha, não há nenhuma esperança. Mas por que, então, que os brados da reforma é só as Escrituras, só Cristo, só a graça, e até a igreja tem dificuldade com esse só a graça, ou então, inferno. Só as Escrituras, ou então você não tem a palavra de Deus. Somente a glória a Deus, não há como um homem ter glória nenhuma. Lutero não usou nenhum clichê que a própria igreja usa hoje junto com o mundo, sabe, assim, meio que Joseph Carr, um grande teólogo inicialmente, que depois se desviou, mas ele diz algo interessante sobre Lutero. Diz assim, Lutero era como um homem no escuro, subindo aos degraus de uma escada em caracol na torre de uma antiga catedral. Ali na escuridão ele estendeu a mão para se equilibrar e acabou alcançando uma corda e ficou espantado ao ouvir o retinir dos sinos. Ou seja, ele estava numa torre sem saber que era um sino e tentou se apoiar, puxou o sino e bum, quando começou o barulho, porque Lutero estava enfrentando a sua escuridão pessoal, sem clichês. A ideia dele não era reformar o mundo. A ideia dele é que ele não foi um Joseph Carr. Ele sabia que estava diante de Deus. E ele foi levado pelo próprio Deus, é óbvio, a enxergar a situação sem os clichês. Então Lutero se enganjou em debates, os mais importantes, em Augsburgo, Leipzig. E então a confusão se espalhou, chegou ao Papa, e um edito papal chamado Exsurge Domini foi lançado contra Lutero, e as palavras de abertura são essas: levanta-te, ó Senhor, e julga a tua causa. Um porco selvagem invadiu a tua vinha. O porco selvagem era Lutero. Um porco maluco, está destruindo tudo. E após as publicações, a publicação desse documento, os livros de Lutero foram queimados. Ele apelou para uma audiência em Worms, a dieta de Worms, tão famosa, que aconteceu em Worms e que, às vezes, Hollywood dá uma brilhantada assim, ocorreu em 17 de abril de 1521. E Lutero foi lá, diante do imperador, diante do representante do Papa, diante dos poderes do mundo, com toda a possibilidade de ser esmagado. Ele é um nada perto de todo aquele poder. E antes de chegar a Worms, Lutero tinha falado assim com uma certa bravura, tinha falado assim: o Papa é o vigário. Ele está dizendo, eu havia dito que antes que o Papa era o vigário de Cristo. Retrato-me. Agora digo que o Papa é o adversário de Cristo, o apóstolo do diabo. Antes de chegar a Worms.
Então a multidão esperava Lutero empolgada na dieta de Worms. O que ele vai dizer agora? Ele vai estar diante das autoridades, diante do imperador. Ele ganhou um salvo-conduto para ir lá, porque todo mundo achava que ele ia morrer, e ia mesmo, né? Então, lá diante da dieta, foi perguntado a ele, esses livros são... Ele está lá, colocaram todos os livros lá que ele escreveu sobre todas essas doutrinas maravilhosas que a igreja tem esquecido. E perguntaram se aqueles livros eram dele. Ele disse, olha, os livros são meus, eu escrevi. E eu escrevi mais livro do que está aí. Está faltando o livro aí, porque tem mais coisa que eu escrevi. Então veio a pergunta, o desafio, se ele renegava tudo aquilo que ele tinha escrito. Então, Lutero respondeu assim, eu quero um tempo para pensar. E isso foi surpreendente, porque ele tinha dito coisas, sabe, fortes. Todo mundo esperou que ele fosse lá e dizer aquelas mesmas coisas fortes. E aí ele diz, olha, eu quero pensar. Isso pode parecer desanimador, né? Assim, um herói que na hora H, mas a verdade, queridos, é porque por que nós temos aberto mão da verdade em nossa geração? Por que perigo? Um aplauso do mundo, ser mundano, ser relevante, ser uma igreja relevante. Esse homem está diante dos poderes concentrados, imperador, a igreja. Então ele pede 24 horas, naquela noite, na solidão do seu quarto, Lutero faz a oração. Ele escreveu uma das orações mais comoventes já escritas. Ele chegou no seu Getsemane particular e ele ora assim, ó Deus, Deus Todo-Poderoso e Eterno, quão horrível é o mundo, veja como a sua boca se abre para me engolir agora, e quão pequena é a minha fé em Ti. Ele admite isso. A fraqueza da carne e o poder de Satanás. Se depender da força deste mundo, tudo está acabado, ou seja, a reforma acabou. É o fim. Foi dada a sentença. Ó Deus, ó meu Deus, ajuda-me contra toda a sabedoria deste mundo. Faça isso, eu te imploro. Tu deves fazer isso pelo teu próprio poder imenso. A obra não é minha, mas tua. Não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a disputar com estes grandes homens do mundo. Esses grandes poderes, o imperador, a igreja. Ficaria satisfeito em passar meus dias alegre e feliz, lá num cantinho qualquer. Porém, a causa é tua, e ela é justa, e é uma causa eterna. Senhor, ajuda-me. Deus fiel, ó Deus fiel e imutável, não me apoie em homens, não tem ninguém para me apoiar, seria em vão. Tudo que procede do homem é instável e acaba fracassando. Meu Deus, tu não me escutas hoje? Meu Deus, não vives mais, não podes morrer, simplesmente tu te escondes, porque tu és eterno. Tu me escolheste para esta obra, eu sei, portanto, ó Deus, cumpra a tua própria vontade. Não me abandones, pelo amor do teu bem-amado Filho, Jesus Cristo, minha defesa, meu escudo e minha fortaleza. Senhor, onde estás? Meu Deus, onde estás? Vem, rogo-te, estou pronto, eis-me aqui, preparado para entregar minha vida pela tua verdade. Sofrendo como um cordeiro, pois a causa é santa, é a tua própria causa. Não te deixarei ir, não por toda a eternidade, ainda que o mundo esteja abarrotado de demônios e este corpo, que é obra das tuas mãos, seja arrastado, pisoteado, cortado em pedaços, reduzido a cinzas na fogueira, minha alma é tua, sim, tenho a tua própria palavra para me assegurar disso. Minha alma pertence a ti e habitará contigo para sempre. Amém. O Senhor, ó Senhor, envia ajuda. Amém. Lutero orou a noite inteira assim. Ele escreveu essa oração e no outro dia, então, ele está diante daqueles poderes novamente e foi pedido a ele, então, a resposta. Nós te demos 24 horas, isso não é uma brincadeira. E Lutero respondeu assim: já que a vossa majestade, vossas senhorias desejam uma resposta simples, responderei sem palavreado, a menos que seja convencido pela palavra de Deus, pelas escrituras e pela razão, não aceito a autoridade de papas e nem de concílios, pois eles se contradizem. Minha consciência está cativa à palavra de Deus, não posso e não vou retirar nada do que disse e escrevi, pois agir contra a minha consciência não é correto, nem é seguro. Esta é a minha posição, não posso adotar outra atitude. Deus me ajude. Amém. São palavras de um homem louco. Por muito menos hoje nós vendemos a verdade de Deus. Esse homem está sozinho contra o mundo. Como alguém pode se posicionar contra o Papa?
Nós podemos pensar num Papa hoje, mas não pense assim, queridos, na Idade Média. O Papa depunha reis, coroava imperadores, a igreja mandava no mundo. E ele está diante do imperador, do concílio, credos, contra toda a autoridade da cristandade que carrega o peso da tradição de centenas de séculos e séculos. É preciso muito atrevimento para dizer para todas essas pessoas: vocês estão errados. Estão errados, não é o que a Bíblia diz. E não é certo para um ser humano ir contra a palavra de Deus por causa de concílios, papas e imperadores e poderes do mundo. Será que isso é megalomania? Lutero chegou a esse ponto porque ele fez o que grande parte da igreja hoje não faz, e às vezes nós. Ele fugiu dos clichês. Lutero se dedicara a rigorosa austeridade. Ele decidira ser um monge perfeito. Se alguém pode viver uma vida perfeita e santa diante de Deus, então eu vou viver. Ele passou vários dias, então, jejuando, entregando-se à autoflagelação, muito mais duramente do que o monastério já exigia. A respeito de autonegação, suas vigílias de oração eram mais longas do que qualquer outra pessoa. Ele recusava suas porções de comida, ele recusava cobertores e quase morria de frio. Em suas noites de oração, ele castigava seu corpo e ele sofreu, ele diz, danos permanentes no seu físico por causa disso. E ele escreve: fui um bom monge, guardei as regras da minha ordem tão estritamente que posso dizer que se algum monge fosse para o céu por causa de obedecer aquelas coisas, esse monge seria eu. Todos os meus irmãos no monastério podem confirmar o que eu estou dizendo. Se tivesse continuado assim, eu teria me matado com vigílias, orações e tudo que eu estava fazendo. Ou seja, a percepção que Lutero tinha da sua culpa era enorme. Ele não usou clichês, sua alma estava nua diante da sua culpa. Ele não tinha nenhuma relação com Joseph K., como nós temos, na loucura de imaginarmos que não tem aquele gravador invisível e usando clichês para resolver o drama da culpa. Um historiador diz que é como se Lutero ainda estivesse fugindo do raio, porque nós sabemos que ele entrou no monastério porque, num dia de tempestade, os raios estavam caindo perto dele. Ele jurou que se o raio não matasse ele seria um monge. Depois ele não caiu nenhum raio nele mesmo, ele teve que cumprir a promessa. É por isso que ele se tornou um monge. E o historiador diz que parece que Lutero estava fugindo do raio a vida toda. Mesmo lá, em consequência, a mais espantosa insegurança o perseguiu, o pânico invadiu seu espírito, a consciência tornou-se tão inquieta que se assustava e tremia com o simples movimento de uma folha levada pelo vento. Ele sentiu horror de um pesadelo, e isso se apoderou da sua alma, o temor de um indivíduo que desperta ao amanhecer e dá de cara com alguém que veio para tomar a sua vida. Todos os defensores celestiais recuaram, e o inimigo acenava maliciosamente a sua alma impotente. Repetidas vezes Lutero afirmou que essas tormentas eram muito piores do que qualquer doença física que ele já teve. Ele não usou clichê, ele viu a santidade de Deus, ele viu: eu sou culpado. Ele não dispunha dos mecanismos de defesa que nós usamos. Então, você imagine, muitas pessoas dizem que uma pessoa insana vê a realidade melhor do que as pessoas sadias. Ou seja, ser sadio no mundo é uma espécie de insanidade para viver. Por exemplo, uma pessoa que não sai de casa com medo de que aconteça alguma coisa. O cara não consegue ir à praia porque ele tem medo que caia alguma coisa, aconteça alguma coisa, e ele vai no psiquiatra e o cara diz: olha, você deve ir à praia, você deve se divertir. Não, mas eu tenho medo, doutor, que se eu for à praia, uma bala perdida me acerte. Ou então, se lá na praia eu for comer um cachorro quente, eu me engasgo e morra. Ou se eu entrar na água, sei lá, vem um tsunami e me leve. Eu tenho medo de que o carro no meio do caminho vai bater. O que o psiquiatra pode dizer para essa pessoa? É verdade. É isso. O insano, na verdade, ele vê todos os perigos e ele não finge que eles perigos não estão lá, porque na verdade tudo isso é verdade mesmo. Você pode comer um cachorro quente e morrer mesmo. Você pode ir para a praia e o carro bater. Todas essas coisas podem acontecer. Você pode ser mordido por um bicho, sei lá, pisar numa caravela, numa água-viva. As águas-vivas são mortais, né? Grande parte delas. Você pode mergulhar e morrer.
Ninguém pode provar para você que isso não vai acontecer. No mundo como é, você é obrigado a pensar, eu vou. Mas se você acha que nada disso pode acontecer, na verdade, quem é um insano? O maluco ou você? Quem está mais dentro da realidade? É óbvio que é ele. Se você sair de casa e pensar, não pode, uma bala perdida não pode me acertar, não pode engasgar, não, isso, as coisas não acontecem, isso é só coisa de maluco, você que está sendo doido. Porque o insano, de certa forma, está mais dentro da realidade. Você usa isso, nós usamos o que nós chamamos de normalidade para fugirmos da realidade assustadora. O mundo é perigoso. Grande parte das pessoas morrem em escorregão no banheiro. E o banheiro é mortal. Agora, Lutero era meio assim em relação à vida como um todo. Ele viu o perigo. Deus é santo. Eu sou pecador. Eu vejo isso o tempo inteiro e eu vejo a santidade de Deus. Agora, Lutero era uma pessoa brilhante, ele não era louco. Antes de tudo isso acontecer, ele era respeitado como alguém que estudou direito, entendia a jurisprudência dele, ele era um gênio da lei, considerado por muitos. Ele possui um entendimento superior da lei, e ele aplicou toda a sua astúcia que ele tinha antes para olhar a lei de Deus. E ele olhou como os mortais não vê. Lutero olhava para o grande mandamento que está em Lucas 10, 27, que diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele perguntou: qual é a grande transgressão? A grande transgressão é essa, esse é o grande mandamento. A maioria das pessoas, se você perguntar qual é o grande mandamento, elas não vão falar em Deus, elas vão pensar, é matar alguém, sei lá, ou então mesmo quando pensa em Deus, é blasfemar, é falar uma coisa terrível, assassinar. Lutero não concordava com isso. Ele dizia, o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com toda a mente, com toda a alma. Então qual é o grande pecado? É esse. Qual é o grande pecado que leva todo homem para o inferno? É esse pecado. Se esse é o maior mandamento, todos os outros mandamentos são só a quebra desse mandamento. Sempre o homem peca porque ele não amou Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre aquele prazer que ele está indo em direção. Mas a maioria das pessoas não pensam assim. Nenhum de nós guarda o grande mandamento. Talvez no primeiro momento nós acreditemos que façamos, mas se nós refletirmos por um pouco, todo o coração, toda a mente, toda a alma, nós vamos chegar a uma conclusão. Como aquele gravador, ao olhar para o homem você diria, o ser humano não ama Deus dessa forma, grava. Como todas aquelas outras coisas que você sabe e fala, nós podemos só fingir que amamos Deus assim, com clichês. E é por isso que todo mundo se sente culpado, por isso que os homens, eles percebem que estão num processo igual o Joseph K. de Kafka, mas eles ocultaram dentro de si mesmo a verdade a respeito de Deus, de tal maneira que eles não sabem do que eles estão sendo processados, eles sentem a culpa, eles sentem que são culpados, eles fogem da culpa, eles odeiam o julgamento, odeiam que se falam de Deus como juiz, e odeiam que qualquer ser humano o julgue, porque ele passa a vida toda julgando os outros, mesmo sem saber que está gravando, no fundo ele sabe que é culpado, como Isaías, que disse, eu vou perecendo, todos nós sabemos. Agora, no que então o homem pode se apoiar para viver? Em clichês. Como, por exemplo? Você pode dizer, que clichê, por exemplo? Por exemplo, ninguém é perfeito. Esse é um clichê que todo mundo usa. Eu sou assim, mas ninguém é perfeito. É um clichê como se isso resolvesse alguma coisa. Todos nós falhamos em oferecer a Deus um amor perfeito. Então, por que eu vou me preocupar com isso? Lutero estava preocupado. Nós pensamos, se Deus fosse castigar todos os que falham em guardar o grande mandamento, ele teria que punir todo mundo. Esse é o problema. É verdade. Ele vai punir todo mundo. O teste é demasiadamente grande e difícil. As pessoas dizem,
E Deus, então, em vez de condenar todo mundo, Deus vai usar uma curva, uma média. E eu estou na média. Eu não estou entre os piores. Lutero não concordava com esse raciocínio, porque Lutero abandonou os clichês, olhou para a verdade de Deus, olhou para a sua alma. E ele diz: confiar de que um Deus totalmente santo vai mudar, que um Deus imutável, puro e santo vai mudar, é uma estupidez tremenda, é uma loucura. Ele jamais pode rebaixar os seus padrões, ele é imutável, ele é santo, ele permanece totalmente santo, reto e justo, ele tem que condenar todo mundo, ele é o juiz. A mente legal de Lutero, de um brilhante advogado, genial. Então eu percebi ele com essa pergunta: como um pecador, um homem justo pode sobreviver à presença de Deus? Como ele não pode ser condenado? Como alguém pode salvar? Será que alguém acredita que alguma coisa que ele faça pode resolver as coisas? Quando há tanta culpa sobre ele, quando ele sabe disso, simplesmente quando ele afasta os clichês. Lutero diz assim: vocês não sabem que Deus habita em luz inacessível? Nós, criaturas fracas e ignorantes, queremos testar e entender a incompreensível majestade da insondável luz da maravilha de Deus. Aproximamo-nos, preparamos-nos para nos aproximar. Que maravilha! Então que sua majestade nos sobrepuja. Será que alguém tem a noção de que ele pode mudar? Lutero era o oposto daquele texto que nós lemos, o jovem rico. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. Lucas 18 e 20. Nós temos que perceber que Jesus conhecia esse jovem, e nós fingimos com os nossos clichês não entender. Jesus se concentrou na saudação do jovem: bom mestre. E Jesus reconheceu que estava falando com alguém que usava o termo bom de uma maneira superficial, cheio de clichês. Jesus percebeu que estava conversando com Joseph K. e não com Martinho Lutero. O jovem queria falar a respeito de salvação. Entretanto, Jesus levou o assunto para discutir o que era bondade. O que é a bondade? O termo bom, o que quer dizer? Por que me chamas bom? Jesus falou. Ninguém é bom, senão um que é Deus. Jesus não estava dizendo que ele não era Deus, nem que ele era bom, mas aquela pessoa que falou que ele era bom, achava que ele era só um homem, um bom mestre moral. Jesus era a própria encarnação do bem e do que é bom, mas aquele cara não sabia. Ele está falando disso baseado em outros padrões. Ele estava só honrando Jesus como um grande mestre e dando junto com isso uma certa bajulada. Ele não tinha a menor ideia de que estava diante do Deus encarnado, do Deus eterno, do Deus imutável, do Deus que criou o universo. Ele não conhecia a Bíblia como devia conhecer, apesar de ser alguém que conhecia ela teoricamente. O Salmo 14 diz assim: diz o sensato no seu coração: não, Deus, corrompe-se e pratica uma abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus, mas todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Salmo 14, 1 e 3. Essa declaração é do homem que nega a verdade sobre Deus. Você pode pensar que alguém podia ficar fora disso, mas o apóstolo Paulo pega esse texto, em Romanos 3, amplia o salmo e aplica ao mundo inteiro. Ele diz: não há quem faça o bem, não há ninguém que entenda, todos pecaram, todos juntamente se fizeram inúteis, ninguém é bom. Essa é a declaração. Algumas pessoas pensam, certamente as escrituras exageram. Esse é o Joseph K. pensando, com seus clichês. Lutero nem tentou. Lutero não tentou pensar: ninguém é perfeito, eu também não sou perfeito, então, sei lá, Deus vai ter que dar um jeito nisso, porque ninguém é. Todos nós escorregamos algumas vezes. Sempre que nós falamos isso, são clichês, para não ver o óbvio.
Lutero disse: não, como um homem justo pode comparecer diante de Deus? O jovem rico pensava que podia, ele pensava que havia um padrão de bondade e de que de alguma maneira ele podia ser colocado. E nós podemos pensar, algumas coisas podem ser praticadas de acordo com aquilo que Deus disse na sua palavra, mas é só uma conformação externa à ordem de Deus, porque Deus se preocupa com nossas motivações mais profundas, amá-lo de todo o coração, toda a alma, toda a força, toda a vontade e todas as ações brotar desse amor perfeito por Ele. E aí? Não há nenhum ato bom no mundo. Como ninguém tem um coração perfeito, essa é a lógica da Bíblia. Não há quem faça nada bom aos olhos de Deus, a não ser Cristo. A lei de Deus é o espelho da justiça de Deus colocada diante de nós. Jesus falou para aquele jovem, se colocou diante dele: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás. É importante notar que Jesus falou sobre os mandamentos da segunda tábua, os mandamentos que são contra os homens e não contra Deus. A primeira tábua fala sobre Deus, a segunda sobre os homens: roubar, adulterar, matar, trair, esse tipo de coisa. E não as obrigações diretas contra Deus, mas o resultado de quebrá-la. Qual foi a reação do jovem rico? Ele não ficou perturbado. Ele disse: olha, eu faço isso desde a minha infância. Versículo 21. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Não é muita arrogância? Não é ter vivido tanto em clichês que o homem perde completamente a noção? É difícil nós pensarmos como Jesus era paciente para discutir com pessoas assim, ou como nós, ou como crentes que não entendem a justificação pela fé, mas ainda assim acham que são salvos. São salvos baseados em quê? Não creem nas doutrinas da graça, mas acham que ainda assim vão ser aceitos. Aceitos em quê? Acreditam em Cristo, mas não solos Cristo. Acreditam que Deus merece glória, mas não só lhe deu glória. Acreditam na fé, mas não sola fide. Porque usam clichês. Porque eles deviam saber, como Joseph K. devia saber, e como está gravado naquele gravador invisível que Deus vai ligar lá depois, que eles se condenam em tudo, que eles reprovam em todos os seres humanos. Será que ele não tinha escutado o sermão do monte? Jesus disse: se você olhar para uma mulher com uma intenção, você já pecou. Se você tiver um desejo mau, você já pecou. Se você sentir raiva de alguém, você já matou. Como é que ele podia dizer depois disso que ele tinha cumprido todo o mandamento desde a infância? Só desejar uma mulher, só cobiçar qualquer coisa de qualquer pessoa, o mínimo desejo é pecado. Deus vê. Você justifica, você não justificaria no outro, você condenaria no outro, mas você usa aquele clichê básico. Você disse: se você soubesse o que essa pessoa me fez, você sentiria a raiva que eu sinto. Pronto, você usou o clichê. Ninguém é perfeito, todo mundo. Você usou o clichê. É assim que nós teríamos agido, nós teríamos detonado o garoto, mas Jesus usou de uma coisa muito melhor. Detonado se nós tivéssemos mudado de Jesus, porque se nós detonássemos como nós somos, nós estaríamos no detonado, porque o gravador ia estar ligado, né? Jesus disse assim: uma coisa te falta então, só uma coisa: vende tudo que você tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, depois me segue. Isso é ironia, não é? E Jesus está dizendo uma forma, não, só uma coisa te falta. Faltava 1 milhão de coisas, bilhões de coisas para o garoto, mas ele disse que era tão perfeito, não é? Se a palavra do jovem tivesse certa, esse teria sido o encontro mais incrível da história. O cordeiro perfeito de Deus e o outro cordeiro que só tinha um defeito. Já seria muita coisa. Deus encarnado perfeito se encontrar com um ser humano que só tinha um defeito. Quem dera Jesus tivesse dito para nós: olha, só te falta uma coisa, e fosse verdade, assim, né? Não fosse a ironia para mostrar a loucura dos clichês do homem que nega quando sabe que é culpado, quando oblitera a sua mente. Sabe, é como se nós pudéssemos entrar nos recantos da mente de Jesus, dizendo: você guarda todos os mandamentos. Então bem, vejamos. Você sabe o primeiro mandamento?
Não terás outros deuses? Então vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Esse texto não está falando sobre não poder ter coisas, ser contra a propriedade privada. Está falando sobre Deus, deuses, sobre quebrar o primeiro mandamento. E a Bíblia diz que quando Jesus apontou a única coisa, a Bíblia diz que ele foi embora triste porque ele era muito rico. Jesus estava dizendo: você não obedece nem o primeiro mandamento, você tem outro Deus, que é o dinheiro. E Jesus podia apontar um monte de coisas, mas Jesus queria mostrar o ponto. Ele desmascarou o homem, como Joseph K., que nunca percebeu que talvez o processo que ele estava sendo julgado era a sua incapacidade de admitir a culpa. Esse homem estava no mesmo lugar. Agora, Jesus encontrou um jovem 1500 anos depois, e ele não teve que dizer para Lutero: só falta uma coisa para você, sabe? Não teve, porque Lutero já sabia que faltava tudo, que ele estava nu, que não havia nada que pudesse justificar ele diante de Deus. Ele era um advogado brilhante, ele estudou a lei do Antigo Testamento, ele tinha uma consciência de que Deus era santo, puro. Como nós temos perdido ao longo do tempo essa consciência da santidade de Deus, como Isaías teve naquele dia que teve aquela visão, em Isaías 6. Então Lutero esbarrou com a sua mente brilhante de advogado num problema legal, insolúvel. Parecia não haver nenhuma maneira de transpor aquilo, que aquilo levou ele a uma agonia tão grande que fez as pessoas acharem que ele estava louco. Como um Deus justo pode aceitar um homem injusto? Ninguém pode ser salvo, ninguém. Então ele sabia que seu eterno destino dependia da resposta a essa pergunta. Se ele não tivesse a resposta, como um homem pode ser justo diante de um Deus santo? Ele não podia ter paz, porque qual é a única maneira das pessoas terem paz, ou terem um mínimo de descanso para viver a vida? São clichês que negam a realidade. Ele não foi com essas pessoas que disse: olha, eu vou viver alegremente. Ninguém é perfeito, Deus vai ter que, rebaixar o que Ele é, por causa de nós homens. A ideia de que Deus vai comprometer a sua excelência, a sua perfeição e santidade. Além disso, a maioria dos seres humanos pensa que o céu não vai ser um lugar tão bom sem eles lá, sabe? A maioria das pessoas pensam isso, que o céu não vai ser tão perfeito se ele não estiver lá no céu, que a perfeição do céu depende da presença dele. Então eles acreditam que Deus vai julgar baseado na curva. Todo mundo é imperfeito, vamos fazer aqui uma média. Deus vai poder, é grande o suficiente para suportar essas manchas morais. Mas havia duas coisas que distinguiam Lutero da nossa geração e de todo homem natural, quando não é avivado e regenerado pelo Espírito. Primeiro, Lutero conhecia Deus. Segundo, ele conhecia as demandas da lei de Deus. Só pensa em categorias que não são sola gratia. Quem não entende isso? Ele dominava a lei, e a menos que ele compreendesse isso, ele morreria. Se ele não compreendesse que o Evangelho era de verdade, ele ia morrer em tormento, em vez de ser igual a esses milhões de protestantes evangélicos, que não entendem as doutrinas, que não entendem a justificação, mas mesmo assim estão vivendo em paz. Baseado em quê então? Em clichês. Próximo de tudo aquilo que o homem que não conhece nada vive. Lutero diz: eu compreendo o Evangelho, eu não posso ter paz para dormir, eu não vou fazer uma caminhada, tirar umas férias, ir na praia. Clichês não vão resolver, técnicas de relaxamento e descanso. Eu quero ter o sono REM da alma, o descanso verdadeiro. E o que aconteceu foi na quietude dos estudos da palavra de Deus. A experiência na torre com o livro de Romanos mudou a história do mundo inteiro.
Mas não era isso que Lutero estava pensando, ele estava pensando nele mesmo diante de Deus. Envolveu um entendimento novo sobre Deus e a justiça divina. Isso é a reforma, uma compreensão de que como o Senhor pode ser misericordioso e ser justo e ainda salvar um homem que merece o inferno. Então ele teve uma nova visão de como Deus santo expressa o seu amor santo. Ele disse, eu tenho que entender a epístola de Paulo aos Romanos, porque ele não conseguia compreender a justiça de Deus. Ele achava que a única maneira de Deus manifestar a sua justiça era punindo o pecado, sem deixar nenhum pecado. Não existia linha, não existia curva, não existia média. E embora ele fosse um monge impecável e ter ido mais longe do que todas as pessoas e carregar no seu físico doenças para o resto da vida, no seu comprometimento, ele sabia, isso não tem nenhum mérito que possa aplacar a realidade que eu sou culpado. Portanto, ele disse que às vezes ele amava e odiava a Deus. À medida que ele lia e entendia, ele diz, meditei dia e noite até que enxerguei a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação, o justo viverá pela fé. Então compreendi que a justiça de Deus é o seguinte, pela graça e pura misericórdia, ele nos justifica por meio da fé, punindo o seu Filho totalmente de todos os nossos pecados. E atribuindo a nós a justiça de Deus e declarando que nós somos justos, sem nada nosso, sem nenhum mérito nosso, sem nada que possa ser atribuído a nós, mas sem deixar de punir e derramar a sua ira, como a sua justa santidade. Não há nada que nós possamos fazer para merecer, porque tudo que nós merecemos é isso. Então a reforma aconteceu quando Lutero percebeu que a salvação era um dom da graça soberana de Deus, que todos os homens mereciam o inferno, e ninguém poderia exigir nada a não ser justiça, e todos estavam condenados. Então, ele percebeu que a salvação era um presente, um dom da graça soberana de Deus para culpados, e não uma recompensa para alguém que possa merecer alguma coisa de Deus, o que é totalmente impossível para um homem pecador. A única coisa que ele pode fazer é condenar a si mesmo naquilo que ele sabe e condena as outras pessoas, mas que está na sua própria vida. É óbvio que isso vai levar a uma vida de santidade, mas só depois de que o homem, no primeiro passo no Evangelho, o homem é declarado justo para sempre, em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E isso inexoravelmente vai levar ao processo de santificação, porque o propósito eterno de Deus é conformar os homens à imagem de Cristo, e só por isso o primeiro passo precisava ser a justificação, porque Deus não pode e não podia agir e habitar com um homem debaixo da sua ira. Essa ira tinha que ser derramada. Então ele diz, toda a Escritura ganhou um novo significado. Se antes a justiça de Deus me enchia de terror e até um certo ódio, agora ela me mostrava o seu profundo amor, que a prova do seu amor é que ele derramou a sua ira e cumpriu a sua justiça totalmente em seu Filho para poder me justificar. Essa passagem de Paulo, diz Lutero, foi para mim o portão do céu. Se realmente cremos que Cristo é o nosso Salvador, se somos levados a isso pelo portão de sentirmos a culpa infinita e que nada pode ser atribuído a nós a não ser culpa infinita, enquanto o homem está nos clichês, ele não pode chegar a esse ponto, porque ele está pensando na curva, ele está pensando nas desculpas, nas justificativas. Ele odeia que alguém fale alguma coisa sobre ele, fica ofendidíssimo, como se lá no fundo ele não soubesse que ele é muito pior do que as outras pessoas podem imaginar. E o homem que fica tremendamente ofendido com tudo, se Deus falasse assim, eu posso passar amanhã a última semana dos teus pensamentos para o mundo inteiro ver, ele ia preferir morrer, que os seus pensamentos fossem passados, sei lá, nos cinemas do mundo. A fé nos guia, abre o coração para vermos a perfeição de Deus que justifica o ímpio, para só depois começar a operar a santificação dele, não para ele ser justo, mas tendo sido justificado pela fé, estando em paz com Deus,
Então agora, nunca mais ele está debaixo da ira de Deus, e Deus irá santificá-lo, e se não houver santificação, é a evidência de que ele nunca entendeu e nunca foi justificado. Isso é contemplar Deus em fé e olhar o seu coração paternal e amigo agora, no qual não há raiva, e sim profunda graça. Então Lutero sentiu aquelas brasas vivas que Isaías sentiu queimar seus lábios, sua vida. O Senhor lançou, ele diz, me lançou no inferno, num abismo, mas não me deixou lá. É só no abismo, quando você vê a sua alma nua diante da santidade de Deus, é que você pode realmente começar a compreender o sola gratia, sola fide, solus Christus, soli deo gloria. Por que a igreja dos nossos dias tem tanta dificuldade com as doutrinas da graça? Porque os homens estão escondidos em clichês que acham que há alguma coisa boa neles ainda, que esse mundo faz sentido, que há alguma coisa boa nessa sociedade, que ela merecia ser redimida, inclusive ele. Então, quando Lutero compreendeu o Evangelho pela primeira vez, ele diz: as portas do paraíso se escancararam para mim, o justo viverá pela fé. E esse foi o grito da reforma há 496 anos atrás. Todas as implicações da doutrina da justificação. Foi assim que o mundo inteiro foi abalado. E é isso que nós perdemos nos últimos 496 anos. A ideia de que a justificação vem apenas pela fé e que Deus puniu e derramou a sua ira em Cristo, e que Ele salva ímpios que merecem o inferno, e que durante todo o tempo, tudo que eles vão poder declarar é: pela graça de Deus eu sou o que sou. Porque é a graça que operou a justificação e que vai operar a santificação. Nem esse processo de santificação não tem, de nenhuma maneira, nenhuma base meritória. Lutero disse: a justificação pela fé é a base pela qual uma igreja está de pé ou cai. O homem é justo no primeiro passo, ele é justo em Cristo, ele é justificado, o juiz declara justo para sempre. Pense em todas as implicações da justificação pela fé, e a maioria dos cristãos hoje não vão concordar com ela, como a igreja dos dias de Lutero. Acreditavam na cruz, acreditavam em Cristo, mas nas doutrinas tão ofensivas ao homem, porque o homem é obrigado a tirar todos os clichês, saber que todo homem é totalmente culpado, mau, incapaz. Assim Lutero compreendeu o ensinamento de Paulo aos Romanos, e ele renasceu. Ele diz: o peso da culpa foi tirado, o tormento enlouquecedor terminou. Mas se nós não sentirmos o peso da culpa, ninguém se converte porque levantou a mão num culto, porque a música era boa, porque estava desempregado, sei lá, porque estava precisando de alguma coisa, levanta e vem na frente ser orado pelo pastor, ou mesmo aí sentado no lugar. A pessoa tem que sentir essas verdades. Isso significou tanto para ele, que então Lutero estava disposto agora a enfrentar o Papa, o Imperador, os concílios, a tradição da igreja, o mundo, ser queimado, ser, como ele fala naquela oração, ser picado, espalhado. Lutero era um protestante, e ele sabia do que ele estava protestando. Muitas pessoas querem usar a palavra protestante para qualquer coisa. Alguém disse assim: os cristãos não protestam, porque ele estava falando sobre outros protestos, aqui tem que sair protestando, porque a gente é protestante, como se a palavra protestante foi atribuída a nós, porque nós somos pessoas que protestam sobre tudo, fila de banco, sei lá, supermercado cheio. Isso é ridículo. É essa doutrina, essa verdade que fez Lutero protestar contra o desvio da verdade de Deus na igreja e no mundo. O que nos faz protestante é a verdade de Deus, da culpa de todos os homens, da justa condenação e daquilo que Deus fez em Cristo como a única maneira. Nós protestamos contra qualquer coisa que elabore os clichês que o mundo inteiro vive. Nós não ajudamos o mundo com seus clichês, nós não abraçamos nem clichês em nossas vidas, ou então nós estamos fora do Evangelho, e nós podemos ser chamados de protestantes, mas não sabemos sobre o que protestamos. Lutero era um protestante, talvez com esse nome o primeiro, não é? E ele sabia do que estava protestando.
Então nós devemos orar para que esse mesmas coisas da vida de Lutero, você vê, tudo era uma questão de vida. Lutero não queria reformar o mundo, né? A igreja não era essa questão. A questão inicial era ele e Deus. E é sempre assim que começa a nossa vida. Nós e Deus. E é por isso que ele estava pronto agora, como para ele Deus não era fictício, a não negociar a verdade de Deus com o mundo, nem com o Papa, nem com o imperador, nem com nada. Nós devemos permitir então que a visão da santidade de Deus toca em nossas vidas. Às vezes eu converso com algumas pessoas a respeito do Evangelho e pergunto assim: você de fato, você é um cristão? Sabe, a maior parte das respostas que eu tenho, a pessoa diz assim para mim: eu estou tentando, pastor, estou tentando. Sabe o que isso quer dizer? Que não entendeu nada. Está tentando o quê? Ser cristão é exatamente ter descoberto que não tem mais o que tentar. É ter chegado ao limite da minha maldade, da minha indignidade. É descobrir que se eu não for salvo pela justiça de outro, eu justamente vou sofrer a pena da minha culpa para todo sempre. Quem está tentando ser cristão não entendeu nada. Quem está tentando ir para o céu, quem está tentando viver uma vida para no fim, na hora do último suspiro, ver se pode ou não pode entrar no céu, não entendeu nada. Essa pessoa está indo para o inferno. Não entendeu o Evangelho, não entendeu o grito da reforma, não entendeu a justificação. É óbvio que o que ele está vivendo não pode ser a santificação que o Espírito Santo opera em nós. O querer e o efetuar, não pode dizer esta vida santa separada do mundo. É a graça de Deus. Ele que me justificou, está me santificando, vai me glorificar. Eu não estou negociando uma linha. Como eu posso ser mais parecido com o mundo e ainda assim garantir o céu? Eu estou tentando ser um cristão, pastor. Estou me esforçando o máximo. É trágico. A pessoa está há anos, mas nunca entendeu. Nunca entendeu, ele é um Joseph K. da obra de Kafka. Ele é como um jovem rico. Ele está tentando. Nós perdemos a reforma. Nós temos que proclamar ao mundo aquilo que mais ninguém vai proclamar. Hoje, alargaram tanto a missão da igreja, que a missão da igreja é limpar esgoto, sei lá, proteger a camada de ozônio. Menos ir para o mundo e dizer: seus clichês não vão resolver. A tragédia do mundo não é a camada de ozônio, é Deus, é a ira de Deus. E se a igreja não pode pregar isso ao mundo e pregar a justificação pela fé, ela é inútil, ainda que ela salvasse, sei lá, as tartarugas do mundo. Tão inútil quanto todos os outros homens que vão tentar salvar as tartarugas como alguma coisa que possa contar para si. Outro dia eu ouvi alguém dizendo: olha, eu tenho usado muito para pregar, não a Bíblia, porque se tu falar a Bíblia nos ambientes que eu vou, ninguém vai ouvir. Eu uso a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Que ponto nós chegamos? Achamos que somos relevantes quando temos que não falar mais da Bíblia. Temos que usar a Declaração dos Direitos Humanos. Totalmente. Você já lembra a Declaração dos Direitos Humanos pensando no Soli Deo Gloria, Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus? Mas por quê? Porque eu estou tão assustado com o que o mundo vai achar. Quando eu falar a verdade para ele a respeito da sua condição, que ele é um Joseph K. Até Kafka conseguiu compreender e escrever uma coisa mais ousada do que a nossa pregação para o mundo. Em seu desespero, Deus tenha misericórdia de nós. 31 de outubro de 2013, grande parte da igreja nem pensa no que aconteceu na reforma.
nem sabe expressar as doutrinas da palavra de Deus. A igreja é grande em nossos dias, mas ela era maior nos dias de Lutero, mais rica, mais poderosa. Mas ela não era a igreja. Ela não era a igreja. Por quê? Sem essas doutrinas, nós não temos a igreja. Agora, esse homem, ao se ver justificado pela fé, ele não temia mais imperadores, ele não cria mais nas capacidades humanas, nem nas estratégias. Ele diz assim no hino isso, ele diz: a nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Lutero não escreveu um livro, Como Reformar a Igreja? 5 passos para isso, 5 passos para aquilo. Ele disse: a nossa força nada faz. Isso é evangelho, são os solas, ela nada faz. Diante da realidade, da tragédia humana, a nossa força nada faz. Nem em relação a nós mesmos, nós estamos perdidos, mas nosso Deus socorro traz. Isso é salvação. No Salmo 13, o que Davi disse? Do Senhor vem a salvação para homens indignos. Esse foi o brado da reforma. Vamos ficar de pé, vamos orar. Consumado foi, nada mais restou. Sangue santo, Deus na cruz derramou. Toda maldição já não tem poder. Quem Deus libertou, livre é sem fim. Oh, quão rude cruz Deus tomou, sim, meu pecado expiou. Sempre cantarei aleluia, honra e glória a Jesus. Cristo se ressuscitou, a morte já